Mas Espírito Santo, você é aquele que conhece, que sonda os nossos corações. E a minha oração, Espírito Santo, é que você possa ir além das minhas palavras, que você possa ir além do que um louvor pode ser cantado aqui, que você possa ministrar individualmente. Levanta as tuas mãos e diz assim: Espírito Santo, não diga com convicção, Espírito Santo, eu estou aberto para ser ministrado por você. Oh, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Senta no teu lugar. Se Bia puder ficar comigo, o louvor já já eu chamo novamente. E antes da gente começar, tem um recadinho especial para vocês aí. Solta o vídeo, por favor, comunicação maravilhosa. Que saudade de vocês. Estou aqui, ó, com a pequena Oli. Esse fundo não faz parte não, peraí. É só o vídeo da irmã Suana e da pequena Oli mesmo. Nova série que vai começar, então gera no teu coração demais para esse episódio e para os próximos. Estou com vocês aí. Volta aí o oração vídeo, e irmão. em coração. Mas eu gostei do fundo musical. Fala, família JBB, que saudade de vocês. Estou aqui, ó, com a pequena Oli. Diz oi, filha. Estou com muita expectativa, gente, em poder estar aí juntamente com vocês, mas por enquanto eu vou estar aqui cuidando da Oli. Estou com muita expectativa para essa nova série que vai começar, então gera no teu coração ainda mais para esse episódio e para os próximos. Estou com vocês aí em oração e em coração, e estejam em oração por nós. Amamos muito vocês e um beijo. Oi, amor. Tchau, mamãe. Tchau. Amém, glória a Deus. Então um beijo, meu amor. Tá cuidando da pequena Oli aí. Graças a Deus. Você é grato, irmão? Amém. Glória a Deus. Eu vou crer que a minha voz vai chegar até o final. Eu estou ministrando lá na conferência dos adolescentes lá do distrito. Então ontem foi 2 mensagens, aí hoje mais 1, amanhã tem mais. Mas diga comigo, vai dar certo. Se for o caso, o Espírito Santo faz apesar da minha voz. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Bia pode tocar aí, pode fluir. Amém, irmãos. Eu quero que você, com um olhar muito sorridente, olhe para a pessoa que está do seu lado aí. Pode olhar sorrindo para ela. E diga assim, ha, ha, ha. Diga para ela, a alegria é um bom remédio. Essa é a nova série que a gente está inaugurando, né? Bina já falou sobre ela. Cadê a galera do Eu Me Importo aí? Olha aí, ó. Então tem uma galera top que está comandando aí essa série. E a gente está com muita expectativa, irmãos, em tudo que Deus vai fazer nesses dias. Amém? E sabe, eu vinha meditando sobre essa noite. Na verdade, já é algo que Deus vem tratando comigo para falar com vocês. E coube dentro dessa temática dessa série. Eu não vou falar diretamente sobre alegria, mas eu quero falar sobre algo que é um inimigo da alegria. Sobre algo que drena a nossa energia e a nossa alegria. Você sabe que a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e... Diga comigo, ha, ha, ha. Alegria no Espírito Santo. Alegria é uma coisa divina, irmãos. Alegria é uma coisa santa, é uma coisa que flui da parte de Deus. E existem algumas coisas que podem drenar ou de alguma forma subjugar a nossa alegria. Você está comigo? E aquilo que eu venho tratar com vocês como um desses inimigos da alegria, acho que vocês receberam um papelzinho, depois a gente vai falar sobre ele, mas é a ansiedade. Ansiedade. Eu acho que você concorda comigo que nunca em toda a história da humanidade se falou tanto sobre esse tipo de problema. Eu estava lendo alguns estudos, e eu não vou falar tudo aqui para você, mas tinha um estudo estatístico que demonstrava, né, e eu não falo isso para você ficar com medo ou alarmado, não, é para a gente se posicionar mesmo. Mas ele mostrava que cerca de 1/3 de toda a população jovem mundial sofre de ansiedade. Diga comigo, misericórdia. Diga assim, não está falando comigo. Amém. Mas o que eu quero demonstrar para você é que de fato é algo que o diabo está lançando para de alguma forma derrubar a nossa geração. Pessoas ansiosas, elas vivem antecipando problemas. O que é a ansiedade? Vamos tentar, né, de uma forma mais simples pensar sobre isso.
A ansiedade a gente poderia classificar como um excesso de futuro. Você fica pensando em problemas, em situações, em cenários, até mesmo imaginando possíveis cenários em relação a problemas que você está passando. E você fica pensando, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer? Então você se preocupa. Diga comigo, preocupa. Ou seja, eu estou me ocupando de forma prévia. Eu estou me ocupando de algo que nem aconteceu ainda, mas eu já estou remoendo aqui na minha cabeça. Isso é ansiedade. Vamos pegar um exemplo bem simples. Mês que vem eu tenho uma prova muito importante que vai determinar aí o meu futuro, o meu curso, a minha trajetória aí na área profissional. Você tem uma prova daqui a um mês. E aí você fica pensando, né? Uma coisa é uma ansiedade, entre aspas, natural, irmãos. Eu não sou nenhum especialista aí, depois já que Richard aí da psicologia chega para dar um plus aí. Mas existe um nível de ansiedade ou né, desses hormônios que fazem essa parte fisiológica que é natural. Te mantém alerta, né? Eu tenho uma prova, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que estudar. Então esse nível, né, vamos dizer assim, dentro de um parâmetro saudável, tá ok. Isso não é nenhuma doença, nenhum transtorno, nenhum problema. Mas o que é de fato a ansiedade? É você não somente pensar, eu tenho uma prova e tenho que estudar, mas você ficar toda hora, rapaz, e se no dia o meu celular atualizar e o despertador não acordar e eu não conseguir ir para a prova? Isso já aconteceu com você? Rapaz, isso aconteceu comigo, isso é tão frustrante. Eu tinha uma prova, o bendito do celular atualizou e não despertou, eu não acordei e deu águia. Mas você fica pensando vários cenários, mas rapaz, se eu for... E de repente, quando estiver chegando um acidente, quebra aqui o meu carro e aí eu perco a prova. Se eu estiver lá na hora e der um branco e der a bexiga, eu desmaiar, e agora? Você está comigo? Você fica criando cenários hipotéticos que talvez nunca vai se materializar, ou que tem uma probabilidade muito baixa de acontecer, mas isso fica te preocupando. Você está comigo? Sim ou não? Aleluia. Vai comigo em Mateus 6:25. Esse é um texto bem clássico, certamente você já ouviu falar sobre ele, e vai nos dar uma base boa para algumas coisas que Deus quer tratar conosco nessa noite, amém? Só para uma pesquisa rápida aqui, para eu ver quem é que pode me jogar pedras em algum momento. Quem aqui é da área da psicologia? Levanta a mão. Olha aí, tem muitas pessoas que podem, mas você vai me ajudar também, amém? Verso 25, quem abriu, dá um glória a Deus aí. Amém. Verso 25, Jesus falando, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Diga para o seu irmão, não andeis ansiosos. Amém? Aqui tem um ponto importante para a gente. Como eu falei, existe, vamos dizer assim, um nível natural, saudável, de você estar ali conectado, ligado, apercebido sobre tudo que está acontecendo, um certo nível de, entre aspas, ansiedade, que é natural, que faz parte da vida do ser humano. Agora, Jesus ele não está falando sobre esse tipo de ansiedade, vamos dizer assim, normal, ou aceitável, ou saudável. Ele está falando sobre andar debaixo de preocupação, andar ansioso. Diga comigo, o problema, não, diga mais forte, o problema é andar ansioso. Viver debaixo desse jugo de preocupação, viver debaixo dessa sobrecarga, desse excesso de futuro. Mas vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber. Aqui vale uma aspas. Jesus estava falando com a galera de 2000 anos atrás, gente. Então as preocupações desse povo aqui não era, será que eu vou fazer esse curso ou aquele outro? Será que eu vou fazer o Enem? Será que eu vou largar os meus estudos para ir para um emprego? Não era isso. A preocupação daquele povo era comida e roupa, basicamente. Então Jesus estava tratando com a necessidade deles. Então não andeis ansiosos quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, faça essa pergunta para o seu irmão, diga a ele, porventura,
Você não vale muito mais do que um passarinho. Aleluia. Certa vez eu ouvi um ministro falar isso, e é meio estranho, mas é interessante, né? Ele disse assim, rapaz, ainda bem que Jesus não disse assim, olhe para os elefantes. Porque dificilmente a gente vê um elefante. Sim ou não? Mas olhe para os passarinhos, todo canto tem passarinho. Eles não semeiam, não ajuntam, mas Deus provê o mantimento. E aí Jesus faz essa pergunta, ei, quanto mais vocês, que são muito mais importantes do que pardal, do que pombo, do que passarinho de toda espécie. Diga para o seu irmão, você é mais importante do que um passarinho. Rapaz, isso aí deve dar uma autoestima boa, né? Verso 27, qual de vós, olha isso que interessante. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu estava conversando com Clícia sobre esse texto. Clícia, para quem não sabe, ela faz parte da diretoria do ministério. Está lá junto com o Renato também, é da diretoria. E ela é formada em psicologia e tem pós-graduação e tal, conhece geral essa área, né? Eu estava conversando com ela e ela me falou algo interessante. Ela disse que Jesus aqui, ele estava usando uma estratégia que psicólogos usam hoje para tratar pessoas com ansiedade. É uma estratégia que é como se você tentasse desviar o foco da preocupação daquela pessoa. Então o que é que Jesus está falando? Você está ansioso, o que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Como é que vai ser? Aí Jesus muda o foco. Olha para os passarinhos. Aleluia. Então aquela pessoa que estava numa vida de preocupação, de repente ela vê o passarinho e ela lembra. E aquilo muda o foco. Aquilo distrai ela da preocupação que vinha remoendo aqui dentro. E gente, Jesus é o psicólogo dos psicólogos, meu irmão. Aleluia. Graças a Deus por cada um de vocês que são dessa área, que vai usar essa ferramenta para o reino de Deus. Mas aquele que criou a mente humana, a nossa alma, ele habita em nós, irmãos. E aí Jesus chega e traz essa estratégia para a gente. E ele fala essa frase que eu acho interessante. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Vamos trazer para um contexto mais simples. Ele está dizendo assim, você pode estar ansioso que só a moléstia, no nordestês. Ansioso que só a bexiga. Mas isso não vai mudar nada na tua vida. Você não vai nem conseguir acrescentar meio metro na tua existência. Um côvado, meio metro. Por mais ansioso que você esteja. Diga para você mesmo, ansiedade não produz resultado nenhum. Amém? Por mais ansioso que você esteja, pode alguém acrescentar um côvado no curso da sua vida? Verso 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestir? Considerai como crescem, olha a estratégia de Jesus de novo, os lírios do campo. Não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou que vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai celestial, diga comigo, Ele sabe que necessitais de todas essas coisas. Verso 33, olha que coisa linda. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e algumas coisas vão ser acrescentadas, é assim? Algumas coisas? 80%? 99%? Diga comigo, todas. Não diga com mais convicção, todas. Todas as coisas serão acrescentadas. Já dava para você dar um glória a Deus por essa verdade. Sabe, eu não vou entrar nesse testemunho, mas eu lembro, gente, uma fase da minha vida, estava namorando com Suane, 2018, e começou a vir aquela pressão mesmo, e até mesmo um pouco de ansiedade. Eu não sou super-herói não, irmãos. Vamos fazer esse teste. Quem aqui já passou por algum momento que você estava um pouco andando ansioso? Levanta a mão. Vamos ser sinceros com a gente mesmo. Todo mundo. Eu estava lá meio preocupado, andando um pouco ansioso, pensando, rapaz, como é que vai ser o nosso casamento? Eu não tenho dinheiro, eu não ganho nem um salário mínimo direito, era meio salário que eu ganhava como estagiário. E a gente pretendia casar em menos de um ano. Eu estava preocupado, ansioso, como é que vai ser? Como é que eu vou pagar a festa que essa mulher quer, porque ela quer isso, quer aquilo outro, quer o vestido assim, assim, assado? Quem é que está jovem namorando aí, homem?
Olha aí, Deus abençoe, irmãos. Muita sabedoria de Deus para você trabalhar e ganhar dinheiro, viu? Mas é bênção, Deus dá a provisão. E eu estava pensando sobre isso e aquela ansiedade começou a tomar conta de mim. E de repente, num momento de oração, eu estava apresentando a Deus essas questões. A gente vai falar mais sobre isso. E Deus me trouxe a esse versículo, né? Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas, inclusive a provisão para o meu casamento, inclusive a provisão para a nossa lua de mel, inclusive a provisão para a nossa continuidade da nossa vida, todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu não tenho tempo aqui para entrar nesse testemunho, irmãos, mas eu comecei a corresponder a esse versículo. Você sabe que você tem muita informação? Você tem muita palavra dentro de você. Agora, o que é que falta? A gente praticar, irmãos. O que a palavra rema é quando você pega a informação e isso começa a queimar aqui dentro. E isso se torna algo prático na tua vida. Eu comecei a andar debaixo dessa percepção. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E eu vou descansar, porque todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Não vou ter tempo para falar do testemunho, como eu já disse. Mas, irmãos, dia 7 de setembro de 2019, a gente casou com todas as coisas providenciadas. Até o lugar do casamento foi um milagre. Eu lembro que minha esposa, né, Suane, ela estava vendo um lugar, as fotos daquele lugar, começou a pesquisar. Eu disse que não ia falar do testemunho, já estou falando, né? Mas enfim, é só uma parte. E ela olhando lá, e ela me mostrou, olha amor, como é bonito e tal. Aí o homem só disse, rapaz, e aí, quanto é? Né? É o que importa pra gente, né? E aí eu perguntei, ela disse, vou procurar saber. E ela ligou, foi atrás e descobriu que era uma propriedade privada que não era colocada para alugar. Era uma casa de alguém. E ela começou a pensar sobre isso. E eu disse, não amor, tranquilo, a gente busca outro lugar, vai ter outras coisas. Ela, não, eu vou casar nesse lugar e nesse lugar. E começou a crer. Eu confesso que eu estava incrédulo, mas ela ficou lá na fé dela, né? E certo dia, irmãos, ela estava trabalhando e ela estava vendo no computador as fotos daquele lugar, né, certamente olhando e crendo e tendo mesmo esse desejo daquele lugar para o nosso casamento. E de repente o chefe dela passa ali pelo aquele ambiente e vê as fotos no computador e diz, eu conheço esse lugar. E ela, é porque eu queria casar lá e tal. E ele disse, não, peraí, deixa eu dar um telefonema. Ele sai, faz uma ligação, menos de 5 minutos, volta e diz, eu falei com o dono lá, você pode casar e vai ser de graça. Aleluia. Acho que você pode se alegrar comigo, irmãos, dá um glória a Deus aí. E nós casamos naquele lugar, tudo foi providenciado. A lua de mel, irmãos, nos 45 do segundo tempo chegou o recurso, a gente foi para as águas azuis do México. Se alegra aí com os que se alegram, irmão. E os jovens solteiros vão pegando pela fé aí. Mas sabe o que estava fazendo com que a gente trilhasse esse caminho de receber aquilo que a gente estava orando? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Teve várias atitudes práticas que a gente precisou ter em relação a isso. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu quero que esse texto fique no teu coração. Aleluia! Você pode dar um louvado seja o Senhor. Diga agora em inglês para você aprender. Diga assim, praise the Lord. Olha aí, somos um departamento bilíngue, meu irmão. Aleluia, vamos lá. Verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. Aí vem o texto, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de, diga comigo, amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Aqui tem outro ponto importante. A ansiedade, irmãos, ela nos coloca numa condição onde a gente fica antecipando os problemas. A gente fica antecipando não no sentido positivo de resolver, mas de se preocupar com algo que ainda nem aconteceu. E olha a chave que Jesus dá aqui. Ele diz, cada dia vai ter a sua demanda de questões para você resolver. Então para de se preocupar com o amanhã, no sentido de parar de ocupar a tua mente com algo que você não pode resolver agora, e resolve o que está na tua mão hoje. Basta a cada dia a sua demanda, o seu mal, a necessidade de resolver problema.
Você está comigo? Diga para você mesmo, eu preciso focar no que eu tenho para fazer hoje. Gente, eu vejo adolescentes, jovens que a gente aconselha e diz, não, mas é porque eu vou fazer aquilo e tem aquela outra coisa para resolver, e daqui a 2 anos eu preciso ver isso e aquilo outro, e eu pergunto, o que é que tu está fazendo agora? Não, eu estou... Está se preocupando, está pensando lá na frente, enquanto hoje você fica com a tua energia drenada por ansiedade e não resolve nada hoje. Ei, gente, o teu futuro é a soma dos passos que você vai dando hoje. Aquilo que vai acontecer lá na frente é o que você está plantando agora. Posso ouvir um amém? Amém. Vai lá comigo em Filipenses 4:6. Também vai ser um versículo base para essa noite. Filipenses 4:6. Quem abrir, diga assim, eu confio no Senhor. Quem não abriu, diga, eu também confio, mas eu vou abrir. Filipenses 4:6. Nesse texto é Paulo que escreve. Em Mateus 6:25 é Jesus falando. E a gente vê a mesma linha de raciocínio. Preste atenção nisso. O que é que ele diz aí? Não andeis o quê? Ansiosos. Jesus disse em Mateus 6:25 o quê? Por isso vos digo não. Para você falar, por isso vos digo não andeis ansiosos. Vocês lembram, gente, quando a gente vai falar do avanço das cruzadas evangelísticas, quando a gente vai falar sobre cumprir, né, o ID, fazer evangelismo, o que é que a gente geralmente diz, né? O que é que surgiu no nosso coração e a gente sempre verbaliza isso? A Bíblia diz, ide por todo o mundo, sim ou não? Ide. Se alguém chega para você, o teu pai, sei lá, alguém que tem autoridade sobre você e diz assim, vá em tal lugar, isso é o quê? É um conselho ou é uma ordem? Uma ordem, vá, ide. Existe um verbo no imperativo que denota ordenança. E a gente vem falando isso, gente, vamos para o avanço, vamos evangelizar. O ide não é uma sugestão, é um mandamento, é uma ordem. Jesus disse, ide por todo o mundo, é uma ordem. Ou seja, se eu não correspondo a essa ordem, eu estou desobedecendo algo que foi dito por Deus, logo eu estou entrando em pecado. Sim ou não? Concorda comigo até aí? Ok. Vamos lá. Mateus 6:25, Jesus falando. Filipenses 4:6, Paulo falando, ecoando as palavras de Jesus. Ele diz assim, eu aconselho vocês que não andem ansiosos. É assim? Eu sugiro que você não ande ansioso. É assim? E é como, gente? Verbo imperativo, não andeis ansiosos. Vai pensando aí. Não andeis ansiosos. Ele não disse, ei, eu sugiro não ande ansioso. Meu filho, por favor, não ande ansioso não, vai ser melhor para você. Não, é ordem, não andeis ansiosos. João, o que você está querendo falar com isso? Sabe, irmãos, eu estava falando com Clícia, ela me falou sobre isso. Existem alguns quadros de ansiedade que podem ser fruto de alguma alteração hormonal, situações fisiológicas, e eu não estou falando sobre isso, eu não quero generalizar, mas, preste atenção, existem algumas situações de andar ansioso que a gente pode estar vivendo, que a gente está tratando como doença, quando na verdade é pecado. Precisa dizer amém não, eu entendo que você está calculando muitas coisas aí na sua mente. Não andeis ansiosos. Gente, eu não estou querendo jogar condenação em ninguém aqui. Eu já passei por situações que eu me vi andando ansioso. Mas o que eu quero dizer para você é que a gente não pode romantizar ou se familiarizar tanto. Não, ele está com ansiedade. A gente tem que entender que existem respostas na palavra de Deus para todo e qualquer problema que a gente passa nessa vida. Pelo amor de Deus, gente, se esse evangelho, ele não for real, se não for suficiente para a gente aprender a lidar, e não somente lidar como remédio, mas se vacinar contra a ansiedade, meu irmão, eu quebro esse iPad aqui e vou embora viver o mundo.
Mas se esse evangelho é real, eu entendo que existe resposta para qualquer problema que se apresente na minha vida, irmãos. Ei, gente, a proposta divina, bíblica para a gente é como? O justo viverá pelo sentimento, é assim? O justo viverá pelos seus traumas, é assim? O justo viverá pelo que ele está passando, é assim? O justo viverá pela fé. Aleluia. Sabe, irmãos, eu tenho tanta expectativa da gente ser elevado nesse nível, de parar de responder às situações da nossa vida. Eu respondo, a circunstância aperta, eu respondo. Eu estava pensando sobre isso, eu fiquei pensando, rapaz, será que a ansiedade é falta de fé? Fiquei me perguntando sobre isso. Só que eu lembrei de Elias. A Bíblia fala que Elias, ele estava naquela situação com os profetas de Baal. Quem lembra desse texto? É bem interessante. E ele está lá, a galera de Baal, e ele diz, vamos fazer um desafio aqui. O povo de Israel estava cocheando entre dois pensamentos, entre Deus e Baal, e ele diz, vamos fazer o seguinte, cada um ora para o seu Deus, o Deus que responder com fogo e consumir o altar, esse é o Deus verdadeiro. Botou um altar lá e tal. E os profetas de Baal começaram, a dançar, se flagelar, aquele negócio lá, sei lá como é, a gente só imagina. 450 profetas de Baal lá dançando, se flagelando. Elias confiava tanto em Deus, ele tinha uma fé tão grande que ele começou a tirar onda. Grita mais alto, ele deve estar dormindo. Fala mais alto, ele deve estar indo no banheiro, está lá escrito. Começa a tirar onda. E eles tomam se flagelar e nada aconteceu. E Elias diz, não, agora é minha vez. E ele se ajoelha, ele vai, ele ora. Ele manda até jogar água para deixar o negócio mais impossível ainda. E ele ora a Deus e de repente vem uma chama de fogo e queima o altar. E na verdade a Bíblia diz que a chama lambeu aquele altar, E o povo se prostra dizendo, o Senhor realmente é Deus de Israel e tal. E Elias não tinha conversa não, ele chegou e matou todos os 450 profetas de Baal. Que bicho invocado de Torá, Um chacina, irmão. O Antigo Testamento é maravilhoso, eu gosto demais. E matou todo mundo. Você duvida que Elias era um cabo de fé, irmãos? Alguém diz assim, não, acho que Elias não era de fé não. Pelo amor de Deus, olha que ousadia. Ele tinha fé. Mas irmãos, poucos textos depois, a Bíblia vai mostrar que Elias ficou sabendo de uma informação. Ei, tem uma mulher chamada Jezabel lá do governo, da galera lá, que soube do que você fez e quer a sua cabeça, quer te matar. Chegou a informação. O que é que aconteceu com o homem de fé? Ele parou de responder a fé que ele tinha e passou a responder aos sentimentos. Ele disse, rapaz, ela vai me matar, agora deu águia, deu ruim, eu vou me embora, fugiu. Se você ler o texto, irmãos, você vai ver que é fácil perceber isso. Elias começa a apresentar um quadro de ansiedade e depressão. O texto é interessante que diz algo que ele dormiu, ele foi para um lugar e lamentando, e ele adormeceu. Um anjo veio, acordou ele, deu comida a ele, ele comeu e dormiu de novo. Dormindo demais. Ele fala algumas falas de lamento, de querer tirar a própria vida. E Deus começa a tratar ele lá numa caverna. Mas o que eu quero chamar a atenção para você? Ei, Elias era aquele cara de fé que orou e desceu fogo do céu, que matou os profetas de Baal. Não estou falando de vários anos depois, pouco tempo depois, instantes, talvez alguns dias depois, ele se viu numa caverna chorando e lamentando e querendo a morte. Isso me leva a pensar que ansiedade não é necessariamente falta de fé, mas a ansiedade nos coloca em um lugar onde a nossa fé ela não fica operante e você corresponde ao sentimento. E você anda debaixo da circunstância. E essa não é a proposta divina para mim e para você, irmãos. A proposta divina é: o justo viverá pela fé. Eu botaria uma aspas aqui: o justo viverá pela fé, ainda que o sangue dê na canela. Diga para o seu irmão: ainda que o sangue dê na canela. Eu e você precisamos viver pela fé. Oh, aleluia, estamos chegando a algum lugar. Mas João, peraí, você está dizendo que em alguns casos pode ser que o quadro de ansiedade que alguém possa viver, que eu possa viver, de andar ansioso, pode ser que nasce de não confiar em Deus, de não andar, pela força de Deus e andar pela força do meu braço, e pode ser que seja pecado, beleza. Aí você pode dizer: mas João, eu não quero isso.
Não foi eu que decidi, eu vou pecar aqui e vou andar ansioso. Não, eu estou vivendo isso, está difícil e tal. Beleza, vamos lá. Filipenses 4:6, vamos terminar o versículo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém. Olha só, eu acho esse texto fantástico, gente. É isso que me deu a inspiração para essa folhinha aqui. Isso aqui é Deus, ele apontando para a gente o diagnóstico, o remédio ou a vacina e o efeito que vai acontecer no final. É maravilhoso esse texto, olha o que ele diz. Não andeis ansiosos. Então qual é o diagnóstico? Ansiedade, preocupação. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Qual é o remédio? Qual é a vacina? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, diga comigo, com ações de graças. Gente, o que é que Deus está falando aqui? Ele está chamando você para uma terapia pessoal com Ele. Em tudo seja conhecidas as tuas demandas, as tuas necessidades, com oração, com súplica. Súplica talvez seja um desabafo. Agora, não é algo que você simplesmente desabafa e coloca para fora. Deus, estou vivendo isso e tal. Não, é regado não mas com ações de graças. Qual é o segredo? Pai, está difícil, eu estou vivendo isso, a situação está apertando, esse pensamento está vindo na minha cabeça, mas Pai, eu te agradeço. Aleluia, porque você está no controle, porque você está comigo, porque você não vai me deixar, você não vai me desamparar, porque eu não ando pela força do meu braço. Acho que você não está entendendo ainda. O doutor Deus, psicólogo, te chama para uma terapia. E Ele deixa você falar, desabafe, suplique, ore, chore. Agora lembre que eu estou do seu lado. Lembre de responder isso com ações de graças. Aleluia. E qual é o efeito desse remédio / vacina? Remédio para quem está passando, vacina para você que não está passando. E a paz de Deus, diga comigo, shalom. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Gente, ações de graças, isso é reconhecer que Deus já resolveu a questão. Isso é descansar. A gente não precisa se esforçar para estar preocupado, não. A gente precisa se esforçar para descansar nele. Andar preocupado, você não precisa fazer nada. Se você ficar pensando, já vai chegar a preocupação. O esforço, a fé, ela vai agir para você descansar nele. Não estou dizendo para você ser irresponsável e não fazer o que tem que fazer. Eu estou falando para descansar numa posição espiritual de entender: ei, Deus está comigo, eu não estou sozinho, tudo posso naquele que me fortalece. Você crê nisso? Aleluia, vamos lá, estamos chegando a algum lugar. Eu lembro, irmãos, de algo que eu fiz essa reflexão há um tempo atrás. Quem conhece o meu pai, pastor João Roberto? Amém? Um homem de Deus, uma bênção, uma referência na minha vida. Eu não tinha prestado atenção nesse texto até mais ou menos 1 ano e meio atrás. Mas quando eu prestei atenção, eu percebi que eu estava tomando vacina para a ansiedade a minha vida toda e eu não tinha percebido ainda. Como assim? Meu pai, ele me ensinou sem precisar me instruir, eu falar nada sobre isso, mas só vivendo. Diga comigo, o exemplo é que arrasta. Amém? O teu exemplo é que vai arrastar pessoas para Jesus, irmãos. Sim, você deve falar mesmo, falar de Jesus, mas o teu exemplo é o que vai selar essas palavras que você vai estar falando. E sabe o que meu pai tem, o hábito que ele tem? Eu até posso desafiar e apostar com você. Se você ficar, vamos botar uns 40 minutos do lado dele. Você vai lá resolver as coisas que ele tem para resolver, você está lá do lado dele. Irmãos, é quase impossível. 40 minutos, vamos botar meia hora. Em meia hora você não ouvir sair da boca dele: obrigado, Senhor. Você não ouvir ele falar: Senhor, muito obrigado, Tu és bom. Ele dizia assim: Pai, eu reconheço o Senhor em todos os Teus caminhos e não vou me estribar no meu próprio entendimento. Ele fala toda hora. Eu lembro um dia que eu já estava casado, só que teve uma viagem em família e eu dormi perto dele. Irmãos, o homem estava assistindo a ministração e sabe que, desculpa aí, pai, velho tem essa mania, né? Meu bom e velho coroa.
de assistir e dormir, ficar assistindo e dormindo ao mesmo tempo, né? E ele estava lá meio com o olho aberto, meio com o olho fechado e pescando. E eu também já dormindo, e ele assistindo aquela ministração, mas já estava mais dormindo do que assistindo. E eu quase dormindo, e de repente ele, obrigado, Senhor. Mas como assim, homem, para dormir, deixa eu te agradecer. E até me incomodou, porque eu queria dormir, e de repente ele, Pai, obrigado. Aí deitava, volta lá. Ei, continuamente rendendo graças ao Senhor. E eu dou graças a Deus porque esse ótimo hábito pegou em mim. E se você conviver comigo, talvez não uns 40 minutos, mas em 1 hora pelo menos você vai ouvir, Pai, muito obrigado. Você vai ouvir até em inglês, thank you, Jesus. Diga aí, thank you, Jesus. Ei, irmão, eu estava tomando doses de vacina contra a ansiedade, eu nem sabia. Gente, meu pai, ele pastoreou essa igreja por mais de 20 anos. Esse prédio aqui, ele pastoreou quando não tinha nada, que era só terra. Se eu, como líder de jovens, de 200 jovens, passo por situação de resolver problema de pessoa, que é uma coisa difícil, irmãos. Vou dizer para você, tem coisa que a gente não sabe nem o que fazer. Imagina um pastor de 2.000 pessoas. Eu fico pensando, rapaz, eu nunca vi meu pai ansioso nem preocupado. Mas sabe por quê? Porque a cada meia hora ele estava lá, obrigado, Senhor. Graças eu te dou. Pai, muito obrigado porque você já resolveu. Pai, muito obrigado porque você vai me dar sabedoria. Doses de vacina contra a ansiedade. E qual é o efeito disso? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração, vai guardar a tua mente. Oh, aleluia! Aleluia! Mas sabe qual é o problema, gente? O problema é que a gente medita tanto em tantas outras coisas. O problema é que a gente passa tanto tempo dando lugar a tantos outros pensamentos. Olha o que esse texto vai continuar falando, a gente já está encerrando. Capítulo 4, verso 8, é a continuação do texto. Finalmente, irmãos, falando sobre pensamento, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Irmãos, eu te desafio, confiando na palavra de Deus, que a resposta é a verdade. Se você colocar em prática Filipenses 4 na sua vida, de apresentar para Ele com orações e súplicas, regada de ações de graças às tuas necessidades, às tuas demandas, os teus anseios, as tuas fragilidades. Salmos fala sobre lançar o nosso cuidado sobre o Senhor. Eu te desafio, se você fizer isso, e você guardar os teus pensamentos pensando naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, naquilo que há algum louvor, que há alguma virtude, eu duvido ter lugar na sua vida para você andar ansioso. Você duvida também? Eu duvido, irmãos. Glória a Deus. Ei, existe poder nessa palavra. Aquele que criou a mente humana está dizendo, ei, apresenta para mim, traz essa necessidade para mim, regada de ações de graças, protege os teus pensamentos. O irmão Reagan diz algo interessante, ele diz, você não pode impedir um passarinho de pousar sobre a tua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho nela. Em outras palavras, você não pode impedir um pensamento errado vir, mas você pode impedir ele tomar conta da tua cabeça. Eu estou andando, de repente um pensamento, de morte, um pensamento de preocupação. Você pode ser rápido em responder a isso, dizer, não, o Senhor vai me ajudar, Deus, você está comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Isso te cabe enquanto cristão, gente. A gente tem que parar de vitimismo, de agora, orem por mim. Existem posicionamentos que nem o ministro mais ungido do mundo pode fazer por você. Diga para ele, thank you, Jesus. Aleluia. Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela, diga comigo, renovação da minha mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí eu te pergunto, irmãos, o que tem ocupado a tua mente? Sabe, aquilo que você vê, aquilo que você escuta, o ambiente que você frequenta, isso comunica algo. E às vezes a gente não sabe porque a gente está vivendo uma vida ansiosa, a gente não sabe às vezes porque vem tanta tentação em determinada área. Ei, a pergunta que eu te faço é,
o que você está se alimentando, o que é que está entrando aí para dentro. Ah, João, mas eu vou para o culto de sábado à noite, eu congrego. Glória a Deus, irmãos. Em uma semana você vem para um culto e acha que está suficiente? O que é que Deus disse para Josué? Josué, medita nesse livro, nessas escrituras, nessa lei, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Irmãos, a gente dá um prato frio no final de semana para o Espírito e quer que a gente esteja forte para lidar com as situações da vida. Ei, é de dia e de noite. O que é que você está ouvindo? O que é que você está vendo? Que tipo de série você está assistindo? Isso está comunicando algo, irmão. Que tipo de música você está ouvindo? Isso está comunicando algo. A Bíblia diz: no mundo tem muitas vozes, nenhuma delas sem sentido. Tudo tem uma inspiração por trás, tudo tem uma mensagem por trás, tudo pode ter algo não só explícito, mas às vezes até subliminar por trás, que vai comunicar um sentimento, vai comunicar uma forma de pensamento. Qual é o filtro? Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso. Você é o guardião da sua mente. Você determina o que entra aqui no teu ouvido, o que você vê. E lembre, o que você vê, o que você escuta, se torna um pensamento. Um pensamento, quando você vai pensando, se torna uma atitude. E uma atitude, na conjuntura da continuidade, se torna o teu futuro. Ou seja, o teu futuro está diretamente ligado ao que você vê e escuta hoje. Ao ambiente que você frequenta hoje. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, obrigado Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Dê um ha-ha-ha com a irmã Bina aí, vamos lá, Bina. Vamos fazer agora 4 ha. Vamos lá, 1, 2, 3. Ha-ha-ha-ha. 4, né? É mais fácil fazer 3, né? Aleluia. Eu vou terminar com esse texto. Terminar não, que a gente vai fazer um monte de coisa ainda. Eu sei que eu vou passar do tempo. Mas a irmã Julita me perdoa aí. Irmãos, olha só. Você lembra daquele texto? Eu não vou abrir, mas a gente vai pensar sobre ele. Jesus está lá com os discípulos. Ele diz, parafraseando, né? Ó, galera, vamos entrar no barco e vamos passar para outra margem. Quem lembra disso? Quem assiste The Chosen aí? Está liberado para assistir, irmãos. Pode maratonar. Amém? Ele diz para os discípulos, gente, vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. Diga comigo, passar para o outro lado. Diga assim, Jesus disse que eles iriam passar para o outro lado. Fica com essa informação. E aí eles entram no barco, começa aquela navegação. No meio daquele contexto, Jesus estava cansado, ele pega um travesseirinho, deita lá e começa a dormir no barco, descansar. De repente a Bíblia diz que começa uma tempestade, e chuva, e trovão, e vento, e aquele negócio fuzuê, o barco balançando. E provavelmente os discípulos agoniados, os discípulos pensando, rapaz, o que é que vai acontecer? A gente vai morrer, e agora? E preocupado, ansiedade. Se brincar, até uma depressão surgiu ali de repente. E Jesus dormindo. Diga comigo, é possível dormir, ou melhor, descansar em meio às tempestades. Só uma aspas. Jesus dormindo. E você sabe a história, eles vão lá, acorda Jesus e Jesus, a gente vai morrer, e agora? Faz alguma coisa, a tempestade. E Jesus se levanta, homens de pequena fé, ele repreende o vento, ele repreende a tempestade. O mar se acalma, e eles continuam, e eles fazem o quê? Eles chegam até o outro lado. O que é que eu quero dizer com isso? Gente, nós já sabemos o fim. Ei, eles já sabiam, talvez não tenham lembrado, mas Jesus já tinha dito, ei, vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. Meu amigo, se Jesus disse que a gente ia chegar no outro lado, pode dar tempestade, o barco pode quebrar, a gente pode afundar e voltar, mas a gente vai chegar. O que é que eu quero dizer com isso? Ei, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu, Jesus falando, venci o mundo. E esse que venceu o mundo, habita dentro de você. Independente da tribulação, irmãos, a certeza que a gente tem é que do outro lado nos espera uma vida de eternidade ao lado do Pai.
Aleluia. Olhando para aquele que tem olhos como chama de fogo. Meu Deus do céu. Olha o que Paulo fala em Romanos. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. A gente está falando de um Paulo, irmãos, que era apedrejado e naufragava, e era acometido por falsos irmãos, e apanhava, e, enfim, você sabe da vida de Paulo, o bichinho sofria muito. Romanos 8,18, olha o que Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há de se manifestar. Meu Deus do céu. O mesmo Paulo em Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas ao matadouro, mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem potestade, nem demônio, nem satanás nenhum, nem capiroto, nem vale, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada, nem o atual, o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Perceba, você já assistiu aquele filme de ação que tem um personagem que mata a família dele, que acontece tudo e ele não tem nada a perder? Ele se torna o cidadão mais perigoso do mundo, porque ele não tem mais nada a perder. Quem já viu um filme assim? É muito clichê, sempre tem. Gente, a proposta da vida cristã é uma vida que você não tem nada a perder, porque no final já está garantido. Você vai andar nas ruas com aspecto de ouro. Você vai estar lá na glória, à destra do Pai. Quando soar a trombeta, vão chamar o teu nome. Então não importa o que você está passando nessa vida, você sabe, eu vou chegar do outro lado. E existe uma eternidade ao lado do Pai que me espera, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há doença. Você pode dar um glória a Deus, irmão? O louvor pode subir. Aleluia. Sabe, eu estava lembrando hoje, pensando sobre esse tema, do que a gente viveu em relação ao parto de Olivia, né? E é interessante, eu estava pensando hoje e eu me dei conta de algumas coisas. Quando estava chegando na véspera, né, eu acho que é 38 semanas, né, que a mulher já pode ter o filho ali normal, né, dentro do tempo correto. E quando bateu as 38 semanas, começou aquela expectativa, tipo, cara, a qualquer momento essa menina vai dar um chutão lá, o negócio vai começar e vai nascer. E a qualquer momento eu posso acordar e quando começar a ter dor e a bolsa estourar, e o negócio começa. E a gente foi vivendo, né? Cada dia ali a expectativa, rapaz, a qualquer momento. E eu lembro que as pessoas perguntavam, e aí João, qual a expectativa? Tá ansioso, tá pensando o quê? Eu tô de boa, dormindo tranquilo. Eu lembro de um dia que a gente foi numa consulta, já no finalzinho ali, no derradeiro. E tinha um casal na sala de espera do nosso lado com a mesma fase ali, a mulher já com mais de 38 semanas e o homem lá com a cara de acabado, meu amigo, e a médica brincando com eles lá, e aí, tá dormindo bem? E a mulher, não, ele não consegue dormir, ele fica preocupado achando que a bebê vai nascer. E eu olhando para ela, né, e suando, olhando lá a situação, eu disse, rapaz, eu tô dormindo tão bem, tô tão em paz. Mas eu lembro, irmãos, que na fase final, 41 semanas, a gente fez um pequeno procedimento para induzir o parto, né? A gente que sempre quis ter o parto normal e assim foi. E era só um processo para ajudar o negócio a acontecer mais rápido. E quando a gente fez esse procedimento, era praticamente certeza que em menos de 24 horas o negócio ia acontecer. E ali, eu lembro que começou a vir alguns pensamentos. Rapaz, o negócio vai acontecer. E agora? Como é que vai ser? E se isso acontecer? E se aquela outra situação que eu ouvi fulano falar acontecer? E se tiver um problema? Isso e aquilo outro. E pensamento chegando. Mas lembrei,
Você não pode impedir o passarinho de vir e pousar, mas você pode impedir ele de fazer um ninho. E sabe o que eu fiz? Eu comecei, quando eu vinha um pensamento, eu declarava a palavra. Vinha aquele pensamento, se isso aconteceu, eu digo, não, Deus, eu orei, eu coloquei diante de você, minha filha vai nascer saudável. E eu te rendo graças por isso. Obrigado, Pai, porque a Olivia vai ser um bebê saudável. Mas se essa urgência acontecer, eu digo, Pai, muito obrigado, porque você está no controle. E em nome de Jesus, tudo vai fluir de forma natural. Obrigado, Senhor. Ei, esse é o combate, o bom combate da fé, irmãos. E eu lembro que, algumas horas antes, Suane começou a ter as primeiras contrações. E ela ficava andando em casa assim, ó. Aí parava no canto, se apoiava em mim, aí fazia um mini agachamento assim, ó. É tenso o negócio. E naquele momento, vamos ver, o negócio estava começando a acontecer. Algumas horas antes do parto. Eu lembro que eu fui para a sala, eu peguei a minha Bíblia. Eu coloquei uma música que eu vou soltar alguns trechos para vocês. E eu comecei a ler alguns versículos. Eu vou citar só alguns deles para você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dorme o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 55, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará, e jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, os seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Porém a minha confiança está no Senhor. Você pode ficar de pé. Vamos apagar as luzes como estava antes. Só para concluir, né? Para não deixar pela metade. Só para concluir. Eu terminei esse momento, né? E eu fiquei orando, meditando nesses textos. E quando foi umas 10 horas da noite, a enfermeira que a gente estava assistenciando a gente mandou mensagem e disse, o negócio está acontecendo. Ela foi lá para casa com a equipe de parto e começou a fazer os exames de Suane, ai, ui, se agachava, levantava. Eu já estava ali confessando a palavra, Senhor, muito obrigado, o negócio vai ser tranquilo, vai ser saudável, vai ser maravilhoso. Tem uma musiquinha aqui, eu não vou conseguir tocar hoje, mas vocês vão pesquisar depois. Você vai pesquisar no YouTube, Não Temas, Canções da Vida. Tem um CD que é de 1 hora. Irmãos, não importa quanto tempo faz ou como você acha cafona. Missão para você hoje, escute. Porque é a palavra cantada. O louvor vai cantar uma música deles aqui. Vai, né? Vai dar. Essa que não deu certo? Mas a do vídeo vai dar. Vai dar certo, eles vão cantar. Aleluia. Eu me lembro de colocar aquilo e ficar ouvindo. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma.
O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. A irmã Bina conhece. Aí tem outra que começa com o som de umas ovelhinhas, aí faz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Enfim, você vai pesquisar a capa do CD ali. Deu um ha-ha-ha aí na cara do diabo, irmão. Para resumir a história, a gente foi lá acompanhando a irmã Suane. E meu amigo, o negócio deve ser dolorido, porque a bichinha gritava. E ela sentou lá no banheiro, era a posição que ficava confortável, e a médica fazendo exame, a enfermeira na verdade. Quando foi na verdade, antes disso, a enfermeira disse para mim: João, ela vai ficar tendo dor aí, você não tem muito o que fazer, você quer ir descansar, se você conseguir, durma. Irmãos, eu estava numa paz que excede todo entendimento, eu fui dormir. Foi a minha última boa noite de sono até agora. Quando foi umas 4:30 da manhã, Suane me acorda: meu filho, agora, venha, se levanta. E aí a enfermeira foi fazer os exames e ela disse: ó, o negócio aqui tá bacana, tá tudo tranquilo, o negócio vai acontecer. A gente nunca se planejou de ter em casa, a gente queria ir para o hospital. O Suane dizia: Deus me livre de ter em casa, eu quero ir para o hospital, porque se o negócio acontecer. Mas a enfermeira falou: ó, tá tudo bem, vocês querem ter em casa. Aí eu olhei para a Suane, ela olhou para mim. E sabe, surgiu no nosso coração aquela paz que excede todo entendimento. A gente disse: rapaz, essa menina vai nascer aqui. E aí a gente foi para o quarto, ajeitou tudo. Suane foi fazendo lá aqueles movimentos de gritos, de ranger de dentes, meu amigo. Se Eva passasse na frente dela, Eva teria morrido ali com a vingança ali das mulheres. E eu fiquei lá do lado dela. De repente não vai, aquele puxa e força e contração. De repente aquela médica tira aquele bebezinho e coloca na barriga de Suane. Aí, meu amigo, é uma sensação indescritível. Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu vi ela, eu disse: Pai, muito obrigado. Porque Deus é fiel. Diga para o seu irmão: Deus é fiel. O salmista disse: fui moço, agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, e a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Eu quero convidar aqui à frente pessoas que você entende que você tem andado ansioso. Não estou dizendo que você passou em algum momento por isso, porque todo mundo já passou, mas você tem andado ansioso. Eu queria que você viesse aqui na frente, para a gente ter um momento aqui de oração juntos. Você tem andado ansioso, não tenha vergonha, vem aqui na frente. Glória a Deus. Alguém não recebeu esse papelzinho quando você entrou? Levanta a mão aí. Deixa a mão levantada bem alto. E eu queria que o pessoal que está com os papeizinhos, vocês entregassem a essas pessoas aí. Bina vai coordenar a entrega dos papelzinhos aí. Não saia daqui sem esse papelzinho aqui. E você que entende que tem andado ansioso, vem aqui na frente. Glória a Deus. Amém. Quem não está com papelzinho, levanta a mão bem alto. Vocês que estão aqui na frente, vocês têm um papelzinho? Todo mundo? Alguém não recebeu? Se tiver guardado, tem problema não. Ó, entrega um papelzinho para ele aqui. Rapaz aqui de preto, o outro ali. Aqui também, ó, Kawai, Mateus. Entrega o papel para eles aí. Aleluia. Eu vou ler o que está no papel. Doutor Deus, medicina celestial. Diagnóstico: ansiedade e preocupação. Remédio / vacina: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Salmo 55: confia no Senhor e Ele te sustentará, e jamais permitirá que o justo seja abalado. Agora está a parte que você deve ficar ligado.
Receita do médico Deus para você. Dose diária. Render ações de graças ao Senhor de 1 em 1 hora pelo menos. Olha para mim. Para mim, sabe como funciona a rotina? Alarme. Bota um alarme de 1 em 1 hora. Render graças ao Senhor. Estou falando sério, gente. Ei, isso é a medicina dos céus. Sim, vai para um psicólogo, isso é maravilhoso. Eu tenho pessoas que eu dou aconselhamento e eu encaminho para pessoas que são formadas nessa área, e é maravilhoso. Mas não esquece que existe algo celestial. Render ações de graças de 1 em 1 hora. Vamos experimentar todo mundo? Diga comigo todo mundo, obrigado, Senhor. Levanta as mãos e diz assim: Pai, o meu presente, o meu futuro está nas tuas mãos. E pela fé eu descanso. Render ações de graças ao Senhor de 1 em 1 hora. Meditar ao acordar e antes de dormir em um dos textos citados abaixo. E aqui tem textos com algumas temáticas. Medo, solidão, tem textos. Passando necessidade, tem texto. Problemas de saúde, tem texto. Tem mais coisa aqui dentro. E por último, e eu quero que você faça isso, vocês façam isso também. Vamos bombar o vídeo de Não Temas lá no YouTube. Ouvir um pouco do CD Não Temas, Canções da Vida, pelo menos uma vez ao dia. Qual o segredo dessa música, João? É um pessoal muito bom? É uma arte muito sofisticada? Não. É simplesmente porque eles cantam a palavra. E quando você fica ouvindo a palavra cantada, é mais fácil de decorar e é mais fácil de confessar. Aleluia. Feche os teus olhos, o louvor vai cantar uma música. Preste atenção, você que está aí atrás. Eu não vou orar por eles diretamente, mas a imagem que veio no meu coração é eles sendo abraçados e a paternidade de Deus visitando a vida de cada um deles nessa noite. Vamos cantar essa música e você que percebe essa inclinação, se move aqui no nosso meio. Te digo não temas.
desses jovens que vieram aqui na frente. Pai, eu declaro em nome de Jesus que essa palavra, ela frutifique no coração deles. Pai, que eles peguem esse papelzinho como uma receita médica mesmo e possam meditar nas verdades da Tua palavra, que possam lançar os seus cuidados sobre você. Senhor, em nome de Jesus eu declaro, Pai, que eles sejam auxiliados, eles possam se aperceber do auxílio do Teu Espírito Santo, Senhor, para combater os pensamentos errados, substituir um pensamento mau para um pensamento bom, louvável. E em nome de Jesus, Pai, que possamos viver essa caminhada cristã pela fé, não respondendo ao sentimento, não respondendo à preocupação, mas vivendo uma vida de alegria, de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E te agradecer, levanta a gratidão a Ele. Reconhece que está resolvido. Levanta as tuas mãos. Nós confiamos, Senhor. Nós confiamos, Pai. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Aleluia. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Você pode dar um ha-ha-ha pela fé, meu irmão. Ei, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Graças te damos, Pai. Aleluia. Aleluia. Veja os teus olhos. Se existe alguém aqui em nosso meio, você talvez veio nos visitar ou está acompanhando há um tempo, e você sabe que você precisa entregar a tua vida a Jesus. Você sabe que você precisa parar de viver a vida da tua própria maneira, ou você precisa voltar de um caminho que você fugiu, de um caminho que você se distanciou. Quero que nesse momento você levante a sua mão, se você entende que eu estou falando com você, porque eu quero orar pela tua vida. Tem alguém que está nessa questão? Que quer fazer Jesus o teu Senhor e Salvador? Amém? Eu vejo tua mão, irmão. Eu vejo a mão de vocês. Aleluia. Vocês que levantaram a mão, vem aqui na frente que eu quero orar por vocês, por favor.